A gente vai fazer hoje um cerimonial de começo de abertura, só porque é um encontro especial. Quem está acostumado com as reuniões com a Liana todo sábado, mas daqui a pouco a gente volta para o nosso formato informal, tá certo? Então, vamos lá, né? Olá, boa tarde. Março é o mês internacional de conscientização sobre a endometriose, o Março Amarelo. É por isso que estamos aqui nessa roda de conversa virtual, né? Como os tempos exigem, se a gente estivesse no auditório, a gente estava aqui com o auditório lotado, né? Mas nem por isso essa distância do virtual vai fazer o nosso encontro ser menos aconchegante, né? Como todos os anos a gente faz essa conscientização sobre a endometriose. A endometriose é uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres, por isso é tão importante que a gente fale sobre ela. Eu sou a jornalista Manuela Nobre e vou estar mediando com vocês esse encontro, e eu também sou 1 em 10, né? E para fazer a saudação inicial e falar um pouquinho sobre a organização, né? Sobre quem está por trás dos bastidores desse encontro, eu queria chamar a pedagoga Liana Herculano, que é cofundadora do GAMPES, né? Para falar um pouquinho do grupo e fazer a saudação de abertura aqui para vocês. Vamos, Liana, agora é contigo. Boa tarde, gente, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, uma grande alegria. A gente estava sonhando muito com esse lindo encontro, foi planejado com todo o amor, com todo o carinho para vocês, por mim, pela equipe do GAMPES, pela Clínica Evangelista Torquato e por cada palestrante que está participando aqui conosco hoje, né? Como a nossa querida Manu falou, os tempos atuais nos exigem readaptação, né? E a gente está assumindo esse formato virtual devido à pandemia, mas nem por isso vai deixar de ser acolhedor, como a nossa amiga falou, né? E nós esperamos que vocês possam desfrutar ao máximo desse encontro que foi preparado com tanto carinho para vocês. Nós temos aqui, entre os nossos convidados, uma pessoa muito ilustre, muito querida, que abraçou a nossa causa, que é a vereadora Cláudia Gomes. Ela é autora do projeto de lei que institui o dia 13 de março como o Dia Municipal de Combate e Enfrentamento à Endometriose aqui no nosso município de Fortaleza. E eu quero chamar agora a doutora Cláudia para dar a palavra aqui no nosso encontro. Seja bem-vinda, doutora Cláudia Gomes. Obrigada, Liane, é uma satisfação estar aqui. Eu queria saudar todos vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, né? E como você disse, não vai ser a pandemia que vai nos impedir de conversar a respeito desse assunto tão importante e bem atual, né? Que realmente, assim, às vezes compromete a saúde da mulher de uma forma muito geral. E o que mais me preocupa, e eu acho que preocupa a todos que são da saúde e as pessoas também que têm o problema, né, que sentem assim, na pele a situação, é o desconhecimento. E isso é o que me preocupa bastante, né? Nós vemos hoje ainda muitas mulheres com esse problema e que não sabem que tem, né? E o mais grave são, às vezes, os próprios profissionais de saúde que não detectam aquela situação, né, que está comprometendo a saúde da mulher, e demora muito tempo, e isso é uma coisa preocupante, porque nós vamos aqui ouvir hoje bastante sobre o que é a endometriose, né, os fatores, principalmente os fatores de risco, o que é que a mulher sente, que isso é muito importante, para esclarecer em geral, porque muitas mulheres acham que esses sintomas que elas têm é normal. Normal, não leva de forma nenhuma, nem próximo que possa ser a endometriose, né? Então, por esse motivo, pensando em tudo isso, foi que eu fui autora dessa lei, né? Sou autora dessa lei, que cria esse dia, né? Esse dia municipal de conscientização da endometriose. Eu estou com outras duas em andamento, que um é falando para instituir uma campanha de conscientização da endometriose nas escolas públicas municipais, para a gente pegar aqueles adolescentes, aquelas meninas que estão naquela fase, né, ficando mocinha, como a gente fala, e muitas, às vezes, tem muitas cólicas e a família acha, não, isso é normal, é assim mesmo, sangramentos, assim, bastante, assim, volumosos, não, é assim mesmo, né? Então, já vi relatos, assim, incríveis, até não, quando eu caminho, eu sinto dor. E a pessoa acha que isso é normal, ficar acamada 2, 3 dias, 4 dias, sentindo dor. Não é assim, algumas mulheres são desse jeito.
e ninguém sabe dizer o motivo, mas, na verdade, por trás disso tudo tem uma coisa muito grave, né? Que tem que ser tratada e que tem tratamento, né? Que se for tratada no período, né, precocemente, você tem uma vida boa, tranquila, sem muitos problemas, né? Então, nós temos essa lei em andamento e nós temos esse projeto em andamento e nós temos um outro projeto em andamento que eu estou muito ansiosa para que a gente consiga realmente aprovar, que é a implantação do núcleo de apoio à mulher com endometriose no Hospital ali da Mulher. Né? A gente está com esse projeto em andamento, a gente está querendo muito que ele seja aprovado o mais rápido possível. Né? Nós participamos assim da endomarcha naquele tempo, né? Que a gente podia ainda ficar todo mundo junto. Infelizmente veio em 2020 essa pandemia, em 2021 ela não quer nos deixar, mas em 2019 a gente conseguiu, né, estar presente, assim, foi um momento muito importante, assim, muito bonito, de muita conscientização, né? E, assim, eu queria deixar, assim, para vocês, nesse momento, assim, de abertura, né, a importância, assim, de contarem, né, com o Poder Legislativo, para que a gente realmente consiga avançar e consiga alcançar toda, né, a população, que a gente precisa ter realmente uma divulgação grande nesse assunto, porque é um assunto que compromete a saúde da mulher. Né? E como um dos pilares do meu mandato é a saúde da mulher, né? Então, assim, a endometriose realmente é fundamental, né, para que a gente continue seguindo esses passos, né, de cuidado com a qualidade e a saúde da mulher. Então, eu queria só agradecer a todas vocês de estar aqui presente nesse encontro. Obrigada, vereadora Cláudia. E a gente espera, né, sempre contar com o apoio, né, de ver a endometriose saindo desse ambiente assim de uma dor tão individual, para que realmente a gente consiga ter políticas públicas de assistência para essas mulheres, né? E é muito bom a gente. Queria só dar um último que eu esqueci de avisar, que eu sou fisioterapeuta, né? Muitos não me conhecem. Além de vereadora de Fortaleza, estou no meu terceiro mandato, mas eu sou fisioterapeuta, passei 15 anos como professora e eu dou aula de pilates no assoalho pélvico. Né? Então, muitas mulheres que têm problemas no assoalho pélvico, inclusive a endometriose, eu tenho pacientes que têm endometriose nesse grupo, eu achei interessante, logo que eu iniciei o trabalho no assoalho pélvico, que elas têm vergonha de falar qualquer tipo de problema do assoalho pélvico, existe um preconceito impressionante. Eu fiquei surpresa também nesse assunto. E aí é mais um ponto negativo, né? Mais um obstáculo para poder a gente falar e tentar tratar dessa mulher, né? Então, era só isso para encerrar. Muito obrigada. Fisioterapia é sempre importante nas nossas discussões multidisciplinares. A Liana até queria trazer hoje, mas o encontro já estava tão extenso que a gente precisou fazer escolhas, gente. Mas sempre o GAMPES está pautando a importância da fisioterapia. E agora, para a gente continuar a abertura, né? Eu queria convidar a Nazi e a Liana, né? A Nazi, para quem não conhece, ela é uma Instagramer, né? Que ela tem o Diário de uma Endo, que quem não está seguindo ainda a Nazi tem que seguir. Ela trata coisas que muitas de nós vivemos, né, com uma leveza que é importante a gente ter, né, diante da endometriose. E eu queria chamar a Liana para começar a primeira pergunta para a Nazi. Aí, gente, só para daqui a pouquinho a gente vai entrar com os especialistas também, né? As perguntas, algumas chegaram pelo Instagram do GAMPES, e vocês podem fazer perguntas aqui pelo chat que a gente vai trazendo para a convidada, tá certo? Eu vou manter os áudios das outras pessoas desligados só para não ter interferência. Mas aí, quem quiser fazer pergunta, pode colocar no chat que a gente vai trazer, Liana e eu, tá certo? Então, vai lá, amiga, tu agora. Gente, só para falar aqui para vocês, eu tenho um filho de 4 anos que de vez em quando ele faz participações especiais. Então, qualquer coisa, por favor, tenham paciência. Certo. Gente, a Nazi, eu a conheci no final do ano passado. Ela tinha começado esse trabalho do Diário de uma Endo no Instagram há pouco tempo e ela estava se recuperando da cirurgia dela de endometriose. É a primeira cirurgia que ela faz. É muito novinha a Nazi, né? Depois ela vai falar aqui melhor sobre ela. E o que me chamou muita atenção na Nazi é, apesar de
tanta coisa que ela já tem passado, ela procura tratar com tanta leveza e, ao mesmo tempo, ajudar outras mulheres que estão passando por esse processo, que algumas já passaram e outras ainda estão passando, né? Então, assim, para mim foi um grande prazer e eu acho que eu precisava convidar ela para participar desse momento conosco, né? Somar forças, né? É como eu gosto muito de falar no nosso projeto, Unidas Nós Somos Mais Fortes. Então, eu queria chamar a Násia agora. Estou aqui. Amiga, fala um pouquinho sobre você, se apresenta. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a Liana pelo convite maravilhoso. É a primeira vez que eu estou participando de um evento, estou até nervosa. Primeira vez que eu estou participando de um evento assim sobre endometriose e tudo mais, me expondo ao vivo, né, ao vivo na tela, dessa forma, e fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada a todos vocês e obrigada a todo mundo que está aqui assistindo e está dando apoio e se unindo a nós, né, nessa causa. Então, meu nome é Naziane Marques, eu sou uma artista aqui de Fortaleza, todo mundo me chama de Nazi Marques, tá? Podem chamar de Nazi, esquece Naziane aí enorme, e aí vocês podem chamar de Nazi. Eu tenho 23 anos, sou professora de dança da Rede Cuca, dou aula de ritmos para todas as idades, e vai fazer mais ou menos um ano que eu tô parada, né, que eu não consegui voltar à minha atividade de trabalho por conta da endometriose, né, e por outras patologias que a endometriose também veio arcando fisicamente em mim e psicologicamente, digamos assim. Vamos lá, por onde eu começo? Vou começar do começo, né? Vocês não reparam que estou um pouco nervosa, então de vez em quando vou travar um pouco, mas aos poucos a gente vai se adaptando. E aí, enfim, eu menstruei com 12 anos a primeira vez, e desde a minha primeira menstruação, como a maioria de vocês, eu sentia dores fortes, fluxo forte, enfim. Mas eu sempre fui deixando para lá por conta que a família, as pessoas ao redor sempre, como todas de vocês também, eu acredito que tenham passado por isso, não teve aquele apoio de achar que era algo diferente, que poderia ser um problema, né? E aí fui deixando para lá, mas no decorrer dos anos foi aumentando muito as dores, ao ponto de eu ficar incapacitada, de ter que realmente ir para emergência, viver no hospital. Enfim, essa coisa aí que a gente está cansada de saber que todos nós passamos, né? Então, o meu pico, digamos, que foi esse ano de 2020, junto com a pandemia, eu tive uma crise muito forte. Fora a endometriose, eu tenho também gastrite e esofagite. E aí, nesse mesmo período, no começo da pandemia, eu tive uma crise muito forte, parece que meu corpo todo ficou inflamado, sabe? E aí foi uma dificuldade muito grande, porque eu não conseguia fazer nada. Minha pressão baixou, eu fiquei com a minha pressão muito baixa mesmo. E aí fiquei totalmente incapacitada. Antes dessas crises, eu comecei a dar aulas online, né? Estava trabalhando normalmente, mas depois que veio com tudo, não consegui mais fazer nada. E fui correr atrás. Esqueci de falar, mas eu já estava sendo acompanhada mais ou menos 2 anos antes dessa crise. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu já fazia o tratamento hormonal, que até o doutor João Paulo, né? Ele vai estar aqui com a gente hoje. E ele foi o primeiro médico que me diagnosticou com endometriose clinicamente, tá? Em todos esses anos aí a gente passa por vários médicos, vários ginecologistas que não estão nem aí pra gente, né? E aí ele foi um dos primeiros médicos que realmente disse para mim que eu tinha endometriose, que validou os meus sintomas. E eu achei muito massa que ele vai estar aqui com a gente, né, hoje. É um ótimo profissional. E aí, em seguida, eu comecei fazer esse tratamento, fui acompanhada por ele e pelo doutor André também, que é da mesma equipe dele, que hoje é ele que me acompanha, mais presencialmente mesmo. E aí, depois que eu tive essa crise muito forte em 2020, eu fiquei incapacitada, não consegui mais trabalhar, não consegui mais fazer nada, gente. Eu cheguei a perder 8 quilos, e olha que eu sou bem magrinha já era magrinha. E aí eu perdi em torno de 8 quilos porque eu não conseguia nem me alimentar, eu sentia muita dor, eu não conseguia andar por alguns meses, foi um período muito difícil e por conta da pandemia, né, a gente também não poderia sair de casa, né? Então, o que acontece? Eu fiquei em torno de 1 a 2 semanas em casa, sem
buscar um profissional mesmo por conta da pandemia, porque eu moro com os meus pais, eles são mais velhos, eu tinha muito essa preocupação sobre a Covid, né? Mas depois de uma semana, 2 semanas, eu fui atrás, minha família insistiu para mim ir para o hospital, porque eu passei muito mal, e estava ali sustentando, mas aí a gente foi e comecei a investigar mais o meu caso, né? E aí fui investigada por vários profissionais e os médicos que estavam me acompanhando, né, conseguiram fazer os exames que mostraram, porque, assim, nesses 2 anos antes de 2020, que eu estava fazendo tratamento hormonal, eu tinha uma dificuldade muito grande em conseguir, nos exames, ver realmente a endometriose. Eu acho que muitas de vocês passam por isso, né, de fazer exames e dar normal. Então, fiz diversos exames, tanto particulares como públicos, que sempre davam normal. E aí, o doutor André me passou um especialista maravilhoso, o nome dele é doutor Gregório. Faço questão de falar aqui para vocês, indicar também. Ele foi o único médico que localizou uma endometriose profunda pelo mapeamento, e eu não fiz a transvaginal, eu só fiz a ultrassom mesmo, só por cima. Foi bem dolorido, foi bem complicado, mas ele conseguiu achar os focos de endometriose. E aí, a partir desse momento, eu consegui, já que tinha um mapa, né, onde é que estavam os focos, eu fui direcionada para a cirurgia. E aí, eu fui operada em outubro, né? Antes, um pouquinho antes, em setembro, eu criei o Diário de uma Endo, por necessidade de tanto ajudar outras pessoas com informação que eu sofri, porque eu não tinha nenhum tipo de informação, era muito difícil ter esse tipo de informação, a gente sabe que a gente passa por muita coisa, porque se eu soubesse o que eu sei hoje sobre endometriose, eu sei que eu não teria passado por muitas coisas que eu passei antes, pela falta de informação, né? E aí eu tive essa necessidade de criar o Diário de uma Endo para ajudar com as informações e para expor o que eu estava sentindo, porque eu sou uma artista, eu trabalho com dança, com canto, com teatro, e eu não sou nem uma amante assim, da leitura, da escrita, mas foi uma forma que eu tive muito incentivo da minha terapeuta também nesse momento, e como eu não podia dançar, eu não podia estar fazendo minhas atividades normais, isso foi um escape muito grande para mim, sabe? Então, eu consegui, como é que posso falar, melhorar muito, me ajudou muito criar esse Instagram para ajudar outras pessoas, mas principalmente me ajudou. É um escape para mim, onde eu exponho o que eu sinto, onde eu posso ser compreendida por outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu. Então, foi um escape para mim, um refúgio para mim. Eu sou muito grata por esse Insta. E dizer para vocês, se quem não segue, fique à vontade para seguir. Tamo junto. A Liana foi uma pessoa que me abraçou muito. Meu Deus, amo demais já. E a gente se conhece há pouco tempo, né? Mas, graças a Deus, Deus botou essa moça na minha vida e me ajudou muito, me deu muitas informações também. Eu fico muito feliz por essa troca. E eu acho que a gente tem que... Eita. Calma. Caminhão, vamos lá. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se ajudar cada vez mais, se apoiar cada vez mais, sabe? Porque é muito difícil. E a gente tem... eu, como artista, eu entrei numa depressão muito forte porque eu não conseguia me expressar, né? Eu não conseguia me expressar dançando, eu não conseguia botar aquilo para fora. E eu tinha muita essa necessidade. E o diário me ajudou muito nessa questão mesmo de expressar o que eu estava sentindo e como eu estava me sentindo naquele momento. E tem 4 meses que eu estou de pós-operatório, que já fiz minha cirurgia, né? E eu ainda não consegui voltar à minha rotina de trabalho. Por quê? Eu estou bem melhor, graças a Deus, eu estou bem melhor, gente. Mas eu sou professora de ritmos. Para quem não conhece, aula de ritmos é, digamos, uma aula de zumba, onde todo mundo dança, e ali o professor, ele gasta muita energia. Eu dou em torno de 4, 5 aulas por dia seguidas. Então, o meu corpo ainda não está preparado fisicamente, depois da cirurgia, para estar fazendo esses pulos todos, essas coisas todas, sabe? Então, não consegui voltar ainda por conta disso. E aí, mas Deus quiser, em abril agora, eu vou estar voltando para o meu trabalho e voltando para a minha rotina. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, então
foi muito difícil para mim ter que parar, gente. Vai fazer quase um ano que eu estou totalmente parada em relação ao meu trabalho. E aí se tornou muito difícil, psicologicamente falando também, não só fisicamente. Mas, graças a Deus, tem dado certo. Eu estou melhorando muito. E vão fazendo perguntas, vão falando das coisas aí, porque senão eu deixo as que eu vou passar e vou falando. E o nosso tempo está quase já acabando, né? Mas eu queria até pontuar duas coisas que, assim, da tua fala para trazer. Primeiro, uma foi a questão de ter seus sintomas validados. Eu acho que isso é uma experiência que todo mundo, todos nós, né, que temos endometriose, às vezes nem nós validamos os nossos sentimentos, né? E a outra coisa é a expressão da arte para ressignificar essa dor. A Tatiana, que sempre está aqui com a gente nos encontros, que fez o livro dela, né? Você que fez o blog. Como às vezes a gente precisa de espaço, né, para falar das dores. Eu queria que tu voltasse um pouquinho nesses dois pontos. Pode ser? Pode sim. Sobre o médico que valida nossos sentimentos, nossas dores, é muito complicado, né? Porque, assim, eu passei, como todos vocês acredito, passei por diversos profissionais. Chegaram a dizer para mim que, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que eu tinha algum tipo de síndrome. Por isso que eu tinha essas dores todas, que eu exagerava mais, que a minha menstruação era forte. Disseram que foi tipo um tipo de síndrome da primeira menstruação, como se a minha primeira menstruação tivesse sido turbulenta, então gerou essa síndrome toda pro meu ciclo, para a minha vida toda ser problemática, né? E aí eu fiquei tipo assim, mas não tinha exame para provar, não tinha nada, só a médica falando. E eu ficava tipo, como assim? Eu não aceito, você simplesmente dizer que é uma síndrome e pronto. E aí eu passei por diversos profissionais, né, como eu falei, e o doutor João Paulo foi o primeiro a me diagnosticar clinicamente, que foi até, no tempo ainda não tinha plano. A gente que trabalha com arte, a gente sabe que é bem difícil a gente conseguir um emprego fixo também, que nos dê mais liberdade e segurança, né, financeira. Então, antes eu não tinha um emprego como eu tenho hoje, e aí eu era muito jogada também. Ficava tentando de tudo que é jeito, né, para conseguir pelo SUS, e realmente era muito complicado. E depois que eu consegui o meu trabalho de carteira assinada, que eu consegui fazer o meu plano e melhorar o meu acompanhamento médico, né? Mas isso, assim, foi muitos anos de peleja mesmo. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho profissionais maravilhosos que me acompanham. E até é engraçado essa questão, que uma seguidora minha conversou comigo ontem, que ela me perguntou minha opinião sobre a cirurgia que ela ia fazer. Ela disse assim para mim, Nasi, eu queria tua opinião, porque eu não estou muito segura com a equipe que vai me operar. Eu não conheço eles. Eu não tenho nenhum... toda vida que eu vou no pré-operatório para ver os exames é um médico diferente. Eu não sei se eles são especialistas. Aquela coisa toda, né? E eu aconselhei, né? Olha, realmente você tem que se sentir segura, porque principalmente quando a gente vai se operar, a gente está entregando o nosso corpo, a nossa vida na mão de alguém. Então, a gente não pode simplesmente dar da nossa vida, o nosso corpo, em quem a gente não confia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem está acompanhando a gente e sempre tentar buscar conhecer bem e sobre o acompanhamento, de como eles trabalham, né? E aí, qual é a outra pergunta que eu fujo? Eu fujo. Mas você acabou englobando as duas. E a última pergunta, eu ia pedir para a gente voltar no tópico da pandemia. Você sentiu que a pandemia, esse estresse todo que a gente está vivendo, impactou mais os seus sintomas? Nossa, demais. Demais. Gente, eu confesso para vocês que, como eu tive também depressão, eu estou tratando, na verdade, a depressão, que tudo foi uma coisa muito misturada, né? Foi uma coisa assim que veio tudo junto. E aí, eu fui um pouco prudente também com a alimentação. Antes desse ano, de 2020, eu não tinha noção que a alimentação poderia interferir no tratamento de endometriose, que a alimentação tinha um impacto. Então, eu não era uma pessoa prudente na alimentação. Então, eu sempre... quando a pandemia começou, aí que eu exagerei muito assim, na alimentação, no doce, em coisas assim de refúgio, né? Que a gente que tem ansiedade, que fica preocupado com a pandemia, com mil coisas acontecendo, e aí a gente vai nos escapes que são ruins.
que no meu caso eu exagerei muito assim, em alimentos que não eram bons. E essa pressão psicológica também, né, do trabalho, da família, da preocupação com as pessoas ao nosso redor. Então, com certeza, teve um impacto muito forte e foi muito difícil para mim ter que ficar em casa também, né? Porque eu tinha muita dor. Minha pressão chegou, sei lá, a uns 5/4, sabe? Baixíssima mesmo. E eu ficava em casa me segurando porque eu tinha medo de voltar e trazer uma doença para os meus pais. E eu não queria ser responsável por isso. Então, eu tentava ao máximo me segurar em casa, como eu falei para vocês. E depois, no decorrer, com a insistência da família também, tentando me ajudar, que eu decidi, né, não, realmente preciso de ajuda, eu não conseguia andar, então era uma coisa que estava ficando muito séria. E aí eu fui atrás de ajuda. E depois, aos poucos, que eu fui tendo mais informação, fui tendo mais consciência, fui tendo mais apoio e uma rede melhor sobre as informações mesmo. Porque antes a gente fica... É muito difícil, né? Você sabe que é muito difícil. E aí, meninas, agradecendo a Nazi pela participação dela, eu queria pegar esse trechinho da fala dela do final. Eu sei que está muito difícil, principalmente aqui no Ceará, né? A pandemia, a gente passou por uma fase muito difícil, está passando por outra agora. Então, agora não tem muito o que a gente possa fazer, mas não é por conta da pandemia que vocês vão deixar de cuidar dos outros problemas de saúde de vocês. A gente não pode, como diz no popular, cobrir um santo e destampar outro, né? A endometriose precisa ser cuidada, né? Então, a Nazi trouxe aqui no depoimento dela esse alerta, né? Da gente se cuidar e de mesmo com essa situação caótica, não deixar... E outra, a gente pode ter esse cuidado em casa, a partir do momento que a gente tem aquela informação, né? Porque antes eu realmente estava era muito leiga, não tinha muita informação sobre isso. Agora que eu tenho mais informação, eu cuido da minha alimentação, eu tento fazer os meus alongamentos diários, ter aquele exercício, cuidar da mente, tentar trabalhar, enfim, gente, tem N oportunidades, N formas que vocês podem melhorar em casa também, com os chazinhos, né, com a compressa quente ajudando. Então, é um leque de coisas. Quando a gente tem aquela informação, a gente consegue resolver muita coisa, mesmo sem conseguir sair de casa. Agora, quando o assunto realmente é muito sério, procurem o hospital, procurem o especialista de vocês, procurem o médico de vocês, porque não adianta, como você falou, cobrir um santo e coisar o outro, né, que eu... descobrir o outro. E agora a gente vai seguir, né, com a nossa programação. Agradecer a Nazi, né, a participação dela, que foi muito bom. É sempre bom essa fala, né, esse protagonismo das mulheres. A Eliana, eu queria te chamar, porque a gente vai iniciar agora a segunda etapa, né, da nossa programação, que é o Pergunte ao Especialista. Chegaram várias perguntas, né, no Instagram do Gampes, você vai me ajudar a trazer aqui um pouquinho. E aí, para essa segunda parte, a gente vai convidar agora a doutora Karine Yazin, que é ginecologista e obstetra, né? É uma pessoa que sempre está presente nos eventos do Gampes, né? Que sempre está presente na Endomarcha. E nesse bloco, a gente vai falar com ela sobre cirurgia, memória da dor e tratamento hormonal, né? E eu vou pedir para a Liana começar com a primeira pergunta, né? Não sei se tu quer trazer alguma já do chat, Liana, ou se tu quer trazer alguma lá do Instagram do Gampes, mas, por favor, traz a primeira pergunta para a doutora Karine. Obrigada, Manu. Nazi, obrigada pelo seu depoimento, meu amor. I love you. Doutora Karine Yazin, é um prazer ter a senhora aqui conosco. Gente, para quem não sabe, a doutora Karine Yazin é minha ginecologista, ela é quem cuida de mim desde 2014. Essa mulher é um anjo de Deus na minha vida. A gente... Eu fico até emocionada, gente. Assim, a doutora Karine, eu sempre digo para todo mundo que ela não foi só médica, não. Ela foi amiga, foi psicóloga, foi tudo. Porque o que eu chorei no consultório dessa mulher, a gente chorou, a gente se alegrou. Quando eu consegui finalmente engravidar, ela foi a pessoa que estava lá comigo para ouvir o coração do meu filho batendo pela primeira vez. Então, assim, não tem como eu não me emocionar com essa mulher. É uma profissional de excelência maravilhosa, que eu amo demais.
E, doutora Karine, a gente tem algumas perguntinhas aqui para você, mas eu queria, antes que você se apresentasse, falasse um pouquinho com as pessoas. Tá. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui de novo, né? Todo ano, graças a Deus, e por muitos anos, se Deus quiser, e se esse vírus deixar que a gente continue vivo, e assim vai ser, a gente vive. A primeira coisa que eu queria falar é que eu sou ginecologista e sou especialista em cirurgia ginecológica, e uma vez eu ouvi de um professor meu do Rio de Janeiro que a gente não escolhe gostar de endometriose, a gente não escolhe, que a doença escolhe a doença escolhe o ginecologista. E tudo tem a ver, porque é uma doença tão complexa, que a gente vai entrando, vai adentrando, vai estudando, vai gostando, e então, na verdade, é a doença que escolhe a gente. Da mesma forma, eu me sinto assim todo ano, quando eu sou chamada aqui para falar com vocês, que eu me sinto escolhida por vocês, né, que tem endometriose. Então, isso é um prazer enorme. Eu queria, antes de responder as perguntas, que são enormes, e assim, são várias perguntas, e é um tema que eu poderia passar assim, semanas conversando, eu vou tentar ser bem objetiva. Eu queria puxar algumas coisas da fala da Nasi, que são importantes, que a gente, infelizmente, ainda a gente vive dois momentos em relação à endometriose. Infelizmente, em que sentido? Por um lado, a gente tem ainda um atraso no diagnóstico. Então, nós temos mulheres que não sabem que a endometriose existe, apesar dela ser tão prevalente. Nós não temos profissionais que trabalham com mulheres e não sabem como diagnosticar, qual é a hora de pedir o exame, qual o melhor exame. Então, por um lado, a gente tem essa dificuldade, e entendam, não é aqui no Ceará, não é aqui em Fortaleza, é no mundo todo, esse atraso no diagnóstico. E, por outro lado, o que eu queria deixar, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje no Endoencontro de 2021, é que a gente tem que parar de ver a endometriose como uma doença pélvica, como uma doença lá de baixo, do baixo ventre. A endometriose, por vários estudos, e estudos bem recentes, o que ela vem mostrar para a gente, o que a gente que trabalha com vocês que tem endometriose, a gente já vê há muito tempo, que a endometriose não é uma doença lá da pelve, que não é uma doença ali do útero, do ovário, ao redor, de um tecido que fica ali ao redor, que é do peritônio. Ela é uma doença do corpo inteiro. Então, ela é uma doença, a Nasi, ela pontuou muito bem, e, por vezes, as pacientes sentam no consultório, elas se sentem azaradas. Em que sentido? Poxa vida, eu tenho endometriose, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho dor agora na lombar, eu tenho cansaço crônico, eu vivo fadigada, não é possível que eu seja tão azarada. Então, o que a gente sabe sobre endometriose, e que vários estudos bem recentes vêm mostrando para a gente, é que isso não é azar, que isso não é coincidência, que está tudo interligado. A doença é uma doença inflamatória, que ela começa na pelve, mas ela libera substâncias inflamatórias para o corpo todo, para o cérebro, libera substâncias para o fígado, substâncias para o nosso tecido gorduroso. Então, a gente vê uma alteração do metabolismo, que é o funcionamento do nosso corpo, em várias partes do nosso corpo. Então, por isso que essas mulheres com endometriose têm tanta depressão, ansiedade, não dormem bem, tem dor crônica pélvica, tem doenças, tem problemas também na bexiga, no intestino. Então, não é coincidência, faz parte como é que eu posso dizer, de todos os sintomas da endometriose. Então, dando já essa introduzida, que é outra coisa que eu queria puxar, que vai ser outra frente de luta da gente agora, orientar que, além do diagnóstico, que é uma frente, a gente tem agora pacientes que sabem que tem endometriose e que a gente vai ter que brigar, lutar para que elas se informem que a doença é complexa, que é uma doença que envolve o corpo todo e não só a pelve. Maravilhosa essa informação, muito preciosa. A gente precisa de informações assim para entender o que está se passando, né?
como a doutora Karine explicou, é uma doença que vai atingir o corpo inteiro, né? Porque as substâncias que ela libera cai na corrente sanguínea e vai para todos os lados. Então, questão de ser azar, de ganhar na loteria ao inverso, né? Mas é porque são consequências da doença, infelizmente, né? Doutora Karine, eu queria trazer aqui do chat do ao vivo, das Sim. meninas, da Aline, ela fez duas perguntas, né? Tá. Primeiro, por que que o mapeamento, que é um exame relativamente simples, mas eu queria até fazer um parêntese, né? Tem que ter um profissional treinado para a gente conseguir ter um resultado bacana, né? A Nasi até comentou que alguns exames deram normais, só que quando ela estava com um especialista que ela conseguiu o diagnóstico. Mas mesmo assim é um exame mais simples, é um ultrassom, né? A gente precisa ter um bom profissional para realizá-lo. Por que que ele não é mais difundido? E a Aline também perguntou qual o indicativo de cirurgia. Eu queria que a gente começasse por esses dois pontos, depois a Liana volta com as outras perguntas. Então, meninas, a primeira pergunta, né, a primeira dúvida de vocês é por que que não se solicita tanto um exame, entre aspas, simples, que é o ultrassom transvaginal com preparo de intestino para a gente diagnosticar endometriose. Então, o primeiro ponto é a gente entender que para ter o diagnóstico de endometriose, a gente não precisa de um exame confirmando. Então, como a Nas falou, fiz vários exames, e vocês que estão aqui, que têm endometriose, vão corroborar com o que ela disse. Então, não necessariamente você precisa ter uma alteração no exame para eu desconfiar que tem endometriose e começar a tratar. O segundo ponto é que não é um exame simples, gente. Parece ser apenas um transvaginal, mas eu preciso de um médico com um treinamento específico para aquele exame. Isso demanda tempo, isso demanda custo. Então, na grande maioria das vezes, é um custo pessoal. Eu gosto de endometriose, eu vou estudar sobre aquilo ali, eu vou demandar eu vou investir nesse treinamento. Mas a gente tem que entender que a gente está falando aqui de um universo extremamente pequeno, que são de pacientes de plano de saúde, pacientes particulares. Agora, vamos imaginar que na rede do SUS eu preciso desse exame. Então, eu preciso de políticas públicas que treinem profissionais para o diagnóstico. Então, treinar o ultrassonografista para fazer esse tipo de exame. Então, é a mesma coisa assim, não basta só eu colocar lá um aparelhinho de transvaginal dentro da vagina da mulher e achar que eu vou ver endometriose. Tem aquela história que diz assim, se eu nunca vi um gato na vida, pode passar na minha frente um bichinho com orelha de gato, rabo de gato, fazer o miado e eu nunca vi. Nunca ninguém me disse que existia endometriose, que aquilo ali era um gato, que o gato fazia aquele barulho, eu vou passar batido pelaquela imagem. Então, eu preciso de um treinamento específico. Deu para entender? Então, não é um exame tão simples, precisa de um treinamento e precisa de investimento nisso. A outra coisa é que quando é que eu tenho que fazer a cirurgia? Então, óbvio que todo mundo aqui que tem endometriose precisa passar pelo seu especialista, porque cada pessoa é um indivíduo único, né? Então, tem objetivos diferentes. Por exemplo, a Nasi, com 23 anos, muito provavelmente, agora, o foco dela é não ter dor e é conseguir dar as aulas de dança, fazer as atividades dela. É diferente, muito provavelmente, de outra mulher que está aqui participando, que tem 30, 32, 35 anos, que ela quer engravidar. É diferente de uma mulher que está perto da menopausa. Então, os objetivos são diferentes, portanto, eu tenho que avaliar cada paciente. Mas, de forma geral, quando é que obrigatoriamente não tem para onde correr, você tem que fazer uma cirurgia de endometriose. Obrigatoriamente, quando a gente tem lesão no intestino que quase esteja entupindo o intestino. Então, foi uma pergunta aqui que mandaram no meu Instagram. Eu não sinto dor, não sinto nada. Eu tenho lesão no intestino, o médico não indicou a minha cirurgia. Será que ele estava certo? Muito provavelmente sim. Se essa lesão de endometriose no intestino ela é pequena, se ela não vai causar um entupimento do intestino, que a gente chama de obstrução, não é indicação. Então, eu vou indicar quando tiver de intestino prestes a entupir,
quando eu tiver com risco de perda de algum órgão, por exemplo, um entupimento do caninho que leva o xixi do rim para a bexiga, que a gente chama de ureter, quando eu tenho cistos nos ovários muito grandes, que eu não sei se aquilo pode ser um câncer de ovário, então, na dúvida se é câncer ou não, a gente indica a cirurgia, ou quando eu tenho outras lesões que são de uma parte do intestino que a gente chama de apêndice. Essas são as indicações, digamos assim, obrigatórias. As demais, se quer engravidar, se vai melhorar ou não, se tem dor e vai melhorar ou não com a cirurgia, a gente vai ter que individualizar caso a caso. Quer mais, Liana? Eu tenho aqui umas perguntas. Se não tiver, eu tenho. É do A gente chat pode aqui, fazer doutora. uma mescla. Pois vá, pode ir. E as que foram Então, enviadas vamos... para o Instagram. Aí, daqui do chat, né, tinha uma pessoa perguntando, a Ana Lima, se a endometriose pode ser assintomática, né? E a Rosa comentou também de umas dores no intestino, né? Que ela investigou outras coisas, mas que não se confirmou se essas dores no intestino podem ser sintomas, né? Então, assim, 10% das mulheres que têm endometriose, elas não sentem absolutamente nada. Então, elas não sentem aquelas dores durante o período menstrual, não sentem dor na relação sexual. Isso vai depender de quê, gente? Basicamente, não tanto da quantidade de dor, de lesão, de doença, mas é mais onde essa doença ela está localizada. Dependendo de onde ela está localizada, ela pode doer mais, pode doer menos. Qual foi a outra pergunta, Manu, que eu acabei esquecendo? Dores no intestino. Ah, tá. Então, assim, lembra que eu falei que a endometriose, vamos imaginar o seguinte, eu tenho o foco da doença ali na pelve, pertinho do útero, pertinho da bexiga, ali no ovário. Esse foco de doença de endometriose, ele libera substâncias inflamatórias que vão pela corrente sanguínea para o corpo todo, inclusive para influenciar no funcionamento do intestino. Mas não é só isso. Além disso, a endometriose ela tem uma capacidade que é o seguinte: imagina que eu tenho um negócio, a dor é super importante para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da humanidade, mas imagina que eu tenho uma dor lá na pelve, que eu tenho essa lesão que está inflamada, que está doendo, que está avisando, e que eu, por qualquer motivo, ou porque não tive o diagnóstico, ou porque não fui no médico, ou porque não me operei, enfim, não tomei uma atitude de melhorar aquela lesão, de tratar aquela lesão. Então, o meu organismo, ele entende assim, poxa vida, o que é que está acontecendo com essa criatura dessa mulher que não está entendendo que aqui por baixo o negócio está péssimo. Vamos mandar mensagem para o cérebro dela para que ela entenda que ela está sentindo dor. Vamos diminuir o limiar de dor dela. Vamos deixar uma área do cérebro mais sensível à dor. Por isso que a paciente acaba tendo ansiedade, depressão. Por isso é a tal da memória da dor. De tanto ela não tratar a doença, eu acabo cronificando essa dor por alterações no meu cérebro, alterações nessa fiação, que são os nervos que ficam ali na pelve, mas essa fiação também vai para a musculatura da vagina, vai para a musculatura da bexiga e vai também para aquela musculatura do intestino. Então, é muito comum, claro que a Nara está aqui, ela é especialista nisso, é nutricionista, ela vai poder falar melhor, mas é comum a gente ver pacientes, por exemplo, que não têm intolerância diagnosticada ao glúten ou à lactose, mas elas melhoram com a restrição de alguns desses alimentos, porque são alimentos inflamatórios. Então, se eu tenho uma doença inflamatória e tudo que eu fizer para melhorar essa inflamação, dieta, atividade física, dormir bem, então eu vou diminuir essa inflamação. Então, sim, a paciente com endometriose ela pode ter sintomas intestinais, sim, por esses mecanismos. Doutora, tem como tratar a memória da dor? Foi uma pergunta que chegou pelo Instagram do Gampes. Pronto. Então, assim, é importantíssimo quando uma paciente com endometriose, ela vem para sentar com a gente, o primeiro profissional que ela vai procurar, ou é o médico da família, se for no SUS, ou é diretamente logo o ginecologista. Então, é importantíssimo que a gente entenda quais os sintomas que essa mulher sente, além da dor. A gente sempre tende a tratar a dor, pensar na dor, mas a gente esquece desses outros sintomas. Então,
por exemplo, quando é que eu vou desconfiar que essa paciente tem, que o cérebro dela, essa localização da dor lá no cérebro, ela sofreu alteração. Então, é uma paciente que tem ansiedade, que tem depressão, que não dorme bem, muito provavelmente ela tem esse centro da dor maiorzinho, mais gorduchinho, já foi deixado ali mais gorduchinho. Então, tem como a gente tratar assim, como? Com medicações para, digamos assim, para modular essa dor. Então, às vezes, a gente pode usar antidepressivo, não significa que vocês são doidas, mas a gente precisa tratar esses receptores para dor. Antidepressivo, às vezes, relaxante muscular. A dieta também faz parte disso. A fisioterapia, importantíssimo, que a fisioterapia, imagina que são fios que vêm lá da pelve, só pela coluna e vai lá no cérebro. A fisioterapia, ela consegue dar uma tapeada nessas fiações e reorganizar essa musculatura toda ao redor da pelve. Então, imagina que a gente é como se fosse um joguinho de dominó, aqueles dominós em pezinho. Se um dominó cai, ou seja, se eu tenho um foco de endometriose ali na pelve, todo o restante do dominó vai caindo. Então, o nosso corpo é todo interligado. Então, tem como tratar a memória da dor, sim, fazendo terapia. Então, tem vários já estudos mostrando que é terapia, yoga, então tem várias coisas que a gente pode fazer, a nutrição, a fisioterapia, às vezes antidepressivo também ajudando. Mas o mais importante é você entender que por conta disso, aí eu já vou respondendo outra pergunta que veio para o chat, que por conta disso, mesmo após eu retirar a doença, a lesão, eu posso perpetuar com um quadro de dor, mesmo sem ter lesão mais na pelve. Se eu não Isso acontece na menopausa também, doutora? Porque chegou pelo Instagram do Gampes. Pronto. Então, Manu, é o seguinte, erradamente, a gente sempre acreditou que o grande problema da endometriose era a menstruação. Então, seria lógico pensar que se o problema era a minha menstruação, se eu parasse de menstruar, como ocorre na menopausa, eu ia resolver meus problemas. Mas, Manu, entenda que se eu tenho uma endometriose grave, profunda, que afeta, que já me afetou durante anos, décadas, mudando a minha estrutura do assoalho pélvico, mudando meu intestino, mudando meu cérebro, eu não vou resolver o problema do dia para a noite. Então, entende que para causar endometriose eu preciso de várias coisas. Um deles é o desbalanço hormonal, mas eu tenho outros fatores, como a gente já falou também aqui da inflamação. Então, na menopausa, só cai o fator hormonal. Então, só deixa de entrar aqui na jogada o fator hormonal. Todos os outros fatores, eles continuam. Então, se essa mulher foi cronicamente mal diagnosticada e mal conduzida, ela pode sim perpetuar com dor mesmo após a menopausa. Doutora, ainda tem muitas perguntas que eu vou dizer para a Liana, ela tem que fazer uma live, mas o tempo está quase chegando no final, uma outra para a gente continuar. Agora, eu queria encerrar com a pergunta da Joana, que é um combo de 3 em 1, certo? Ela perguntou como é que estão as cirurgias agora, né, nessa questão da pandemia, e se antes e depois da cirurgia, se tem que evitar a viagem de avião, né? Se tem alguma complicação com essa questão da viagem de avião. E a terceira dela é se existe um tratamento de endometriose através das modulações de hormônios, né? Para evitar o uso de hormônio sintético. Que aí eu vou juntar com a quarta pergunta, dizer assim, Manu, tu não quer nada de mim, né? Que chegou pelo Instagram do Gampes, porque a gente falou um pouquinho da cirurgia, mas tem os tratamentos hormonais, né? Para a gente não deixar de só pelo menos introduzir um pouquinho esse tópico. Então, assim, eu vou começar pela última pergunta, que são os tratamentos hormonais. Então, como a gente falou, a gente tem várias causas para a endometriose. A endometriose não tem uma causa única, ela é multifatorial, tem várias coisas fazendo com que aquela mulher desenvolva endometriose. Uma delas é o desbalanço hormonal. Nós não temos, eu sei que todo mundo queria que existisse uma varinha mágica, assim como todo mundo espera que a cirurgia seja uma varinha mágica, que tudo vai resolver os problemas. Nós não temos um hormônio que seja melhor, um hormônio que seja pior, e nós não temos nenhuma evidência científica. E quando eu falo isso, gente, é assim, a gente não tem estudo que mostre que existe essa tal dessa modulação hormonal com hormônio natural.
Então, nós não temos isso, não temos estudo para mostrar isso. Eu tenho muita paciente, Manu, no consultório, migrando do dito hormônio sintético para um tal de hormônio natural, que é uma progesterona, não sei o quê, mas isso não tem evidência científica nenhuma. Mas eu proíbo? Não, porque cada pessoa vai... Eu tenho que discutir o que é que a gente tem de evidência e a pessoa que vai decidir como ela vai se conduzir junto comigo, mas não tem evidência da modulação hormonal. A outra pergunta é, Joana, as cirurgias estão completamente paradas, tanto no SUS quanto no serviço privado, a não ser que seja uma cirurgia de extrema urgência. Por exemplo, tem um cisto endometriose, cisto rompeu, é uma urgência. Mas, assim, programar uma cirurgia para endometriose, mesmo aquelas cirurgias que já estão ditas programadas, que já estavam agendadas, elas estão suspensas, porque se vocês... e aqui eu faço até um apelo. Imagina que nós estamos vivendo um momento que nós não temos vaga em nenhum hospital para operar pacientes com câncer. Então, nós temos mulheres e homens com diagnóstico de câncer, que a doença vai piorar com o decorrer das semanas, dos dias, e não tem vaga onde botar esses pacientes. Então, nós vivemos realmente uma situação muito difícil. Então, faz nossa parte aqui também evitar essas aglomerações e tudo, o uso da máscara, para que essa situação volte ao mais rápido possível. Só falando que a Nasi comentou que a pandemia piorou a dor, porque, gente, lembrando lá, a doença, a endometriose é uma doença inflamatória. Se eu tenho estresse, eu vou liberar substâncias inflamatórias para o meu organismo. Essas substâncias inflamatórias, elas vão lá no foquinho da endometriose, ou elas vão no meu intestino, elas vão piorar, e como ela falou, é um ciclo vicioso. Eu estou estressada, eu tô estressada, aí eu como mais carboidrato, eu como mais açúcar, eu como mais alimentos inflamatórios, eu acabo piorando a minha inflamação, eu acabo piorando a dor, é um ciclo vicioso. E a gente vai ter que, em algum momento, né, interromper esse ciclo para poder tomar de volta para a gente a nossa qualidade de vida. Isso. Eu queria agradecer a doutora Karine. Tem muitas perguntas. Eu vou dizer, Liana, amiga, você vai precisar fazer ainda este mês uma live para a gente não ficar devendo resposta nenhuma lá no Gampass, porque choveu de perguntas, a gente respondeu a metade. Pois é. Gente, um prazer, viu? Mas o tempo chegou, da participação da doutora Karine chegou ao fim, a gente vai continuar a programação. Obrigada, doutora Karine.